ou de requisição do Poder Judiciário. Aqui eu trago já uma primeira frase de ordem para você nunca mais errar. Olha só. O legislativo, coato, né? Ele pede. Quando vem o judiciário, tá? Vai haver uma requisição do STF. Nunca mais esqueça disso, pessoal. O STF, ele requisita, o STJ requisita, o TSE requisita. Quando vem do judiciário é requisito. Requisição, perdão. Requisição. Requisição é igual a ordem. Então não vai ter sequer controle político pelo Congresso Nacional. Certo? Legislativo estadual, executivo estadual, estão sendo coagidos, não estão conseguindo desempenhar suas funções constitucionalmente, eles vão pedir ao governo federal. Já quando o poder coagido é o judiciário, ele vai fazer uma queixa ao STF, e o STF, se achar, se der provimento, ele vai requisitar. E essa requisição é uma ordem do poder judiciário ao executivo, que não vai passar por um controle político do Congresso Nacional. Entenderam aí? Que fique bem claro assim, que isso aqui cai muito em prova, certo, pessoal? Então, a solicitação ou requisição será dirigida ao presidente da República. No caso de requisição do Poder Judiciário, vai ser via o STF. O presidente da República é obrigado a decretar a intervenção, quando vem do STF. 34, inciso 6º. Então, prover a execução de lei federal e ordem judicial. Aqui nós vamos ter que analisar esse inciso 6º em duas partes. A primeira, prover a execução de lei federal, e a segunda, a ordem e decisão judicial. Vamos lá. Começando pela segunda parte, ordem ou decisão judicial. Cabe requisição ao STF, STJ ou TSE. O presidente vai ser obrigado a intervir. Aí vamos lá, a primeira dúvida. E quando a ordem judicial for do TJ, TRT, TRF, TST? E aí, como é que fica? Pois bem, uma corrente afirma que qualquer outro órgão caberá ao STF requisitar. Mas o que prevalece? Se a matéria descumprida for de ordem constitucional, vai ser a requisição do STF. Se for infralegal, STJ. Vamos lá? A majoritária afirma que se a matéria for de ordem constitucional, caberá ao STF. Se infraconstitucional, caberá ao STJ. Inclusive, é a posição assumida pelo STJ em alguns julgados de reintegração de posse no Paraná, por exemplo. Então, veja bem, poder coato é o judiciário. Aliás, perdão. A ordem descumprida judicial, se for do STF, STJ ou TSE, esses três órgãos diretamente vai requisitar o presidente da República, que é obrigado a acatar. Por outro lado, TRF, TJ, TST, eles que requisitam, por exemplo, eles vão pedir um provimento ao STF ou STJ, a depender da matéria. Se for constitucional, a requisição vai ser feita pelo STF. Se for infraconstitucional, vai ser do STJ. O seu examinador ele vai querer trocar isso aí. Vai querer dizer que é sempre do STF,
ou vai trocar, se for matéria constitucional, vai ser do STJ, ou se infralegal do STF. Você tem que se preocupar e saber que se for matéria constitucional é STF, se for infraconstitucional é STJ. Beleza. Passado isso, vamos ver essa primeira parte agora. Descumprimento de lei federal. Prover execução de lei federal, né? Ou seja, alguém não está cumprindo a lei federal lá. O que vai ocorrer? Vai precisar do PGR, o Procurador-Geral da República. Vamos ver, ó. Nesse caso, depende de provimento do STF por representação do PGR. Não basta apenas o provimento, pois há necessidade do decreto do PR. Certo? O provimento tem natureza de requisição? Sim. Proveu é requisição. Isso é um mantra que tem que estar na cabeça da gente. Judiciário, ele manda, ele requisita. Legislativo e executivo estadual pede. E que judiciário manda. Sempre vai ser assim. Certo? Aqui eu trago a lei, se você tiver curiosidade para ver onde é que está esse procedimento, vai estar na lei 2.562 de 2011. Vamos lá. Quanto aos princípios constitucionais sensíveis, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Vamos lá. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal, não repasse das receitas destinadas aos municípios previstas na Constituição. Vamos ver se é isso. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, ok. Direitos da pessoa humana, ok. Autonomia municipal, ok. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Esqueci um já. A aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendidas provenientes transferência da manutenção do desenvolvimento. Errei também. Ensino e saúde. Vamos repetir de novo agora. Forma republicana, regime democrático e sistema representativo. Dignidade da pessoa, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração direta e indireta e aplicação do mínimo exigido em ações de saúde e de ensino. Pronto. Lembra disso aqui que vai dar certo. Pois bem, nesse caso, nesse descumprimento de princípios constitucionais sensíveis, também será feito por uma representação do PGR, que é a famosa ADI interventiva. Está aqui. O presidente é obrigado a decretar a intervenção, se for dado provimento pelo STF. Outra coisa, vai ser PGR, uma ADI interventiva, que vai ao STF. O seu examinador, ele vai querer jogar aqui, ó. Vai querer lhe confundir e vai botar o STJ. Lindamente ele vai querer colocar isso aqui. Lembrando que, vou até cortar isso aqui para ninguém ver, não embaralhar vocês. PGR, STJ, vai ser no caso da incidente de deslocamento de competência, o IDC, também chamado de federalização. Né? É outra história. Está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 5º da Constituição. Há uma anomalia nos estados que estão descumprindo normas assumidas pelo Brasil em âmbito internacional de direitos humanos. Há uma situação em que os órgãos estaduais não estão conseguindo dar provimento à investigação ou processo. Enfim, o PGR ele faz essa requisição do incidente de deslocamento de competência para federalizar, trazer para as instâncias federais, aliás. Mas isso
É o IDC, é outra coisa. Não confundir com a ADI interventiva, que é o que a gente está vendo. Aqui é por descumprimento de princípios constitucionais sensíveis que vai haver uma intervenção do federal no estadual. Aqui eu vou retirar a competência numa persecução penal do estadual para subir ao federal. É diferente. Então, muito cuidado, porque há a tendência da gente de nós nos confundirmos, principalmente quando ele falar em ADI interventiva e jogar para o STJ. Não, não, não. É STF. E aqui, do outro lado, artigo 5º. Não, perdão, acho que não é o 5º, não, pô. Estou confundindo vocês. Artigo 109, parágrafo 5º. Vamos lá? Tá aqui, ó. Artigo 109, parágrafo 5º. Vamos ler aqui, rapidinho. Aproveitar para revisar. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, pode suscitar, perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência. Não se confundam, certo? Aqui vai para o STJ, é uma federalização, tirando das instâncias estaduais a persecução penal e jogando para a Justiça Federal. Artigo 109, parágrafo 5º. Aqui a gente está falando da ADI interventiva, que é direto para o STF. Pronto. STF. Pois bem, vamos agora às considerações finais. É uma aula bem rápida e vai requerer de você a análise desse artigo 34, 35 e 36 exaustivamente, né? Colocando no papel, fazendo um mapa mental direitinho, que vai dar certo, pessoal. Vamos lá. O decreto vai definir a amplitude, os limites e o prazo para a intervenção. E, se couber, a nomeação de um interventor, submetendo a apreciação do Congresso no prazo de 24 horas. Cuidado nisso aí. Está no artigo 36, parágrafo 1º. Se você puder aí agora, marque um xizinho aqui, ao lado desse parágrafo 1º aqui, que ele é muito cobrado em prova, pessoal. Certo? E, se possível, lá embaixo, grifem prazo de 24 horas. Vamos ler. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Primeira coisa, nomeação do interventor não é obrigatória. Se couber, nomeará o interventor. Esse parágrafo 1º do 36 é muito cobrado em prova. Será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da ALE, se a intervenção for do Estado, no prazo de 24 horas. Essas duas coisas aqui que o examinador tem de confundir. Ele vai mudar que é obrigatório a nomeação do interventor e vai mudar esse prazo aqui. Então, atenção. Vamos lá. Olha só, como eu já tinha adiantado, existe um controle político exercido pelo Congresso Nacional. E é justamente para verificar as hipóteses taxativas, a excepcionalidade, se há necessidade ou não, se tem outra forma menos gravosa para resolver a circunstância constitucional anômala, né? E se o decreto é temporal ou não. Então vamos ver. Ó. Vejamos o parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa Estadual, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Grifem, por favor, esse prazo novamente. E grifem convocação extraordinária.
O parágrafo segundo, ele completa o primeiro, certo? Ai, ai, ai. Beleza. E caso o Congresso rejeite, olha só que situação interessante agora. O Congresso ele rejeitou, disse: ó, aqui não é situação excepcional, necessária, temporal ou taxativa. Lembrar sempre desses princípios, né? E não vamos referendar. Não vai ter intervenção. Não, não, não. O que que acontece? O presidente ele tem que, obrigatoriamente, não intervir. Porém, se o mesmo não acatar o parecer congressual, ele vai poder incorrer num crime de responsabilidade. Olha só. Vamos ver. Caso haja enfrentamento por parte do chefe do executivo, poderá então ocorrer em crime de responsabilidade. Vá lá na sua Constituição, artigo 85, inciso 2. Vou adiantar um negócio a vocês aqui, ó. Pela situação social do país e tudo mais, há uma pertinência temática muito grande com os crimes de responsabilidade, principalmente por a banca, nos cargos de escrivão e agente de polícia, terem colocado o poder executivo lá como uma das matérias chaves do direito constitucional. Então, esse artigo 85 aqui tem que ser visto por a gente de maneira exaustiva, né? Então, vamos lá. São crimes de responsabilidade do presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente, olha só, esse especialmente, ele está dizendo que esse rol não é taxativo. Não, não, não. Especialmente é uma cláusula de abertura, certo? Então, o 2, principalmente, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Esse inciso 2 é uma cláusula protetora do federalismo, que a gente viu na aula passada, da autonomia dos entes federados. Logo, se o presidente da República ele for de encontro ao parecer congressual, que é um controle político, ele vai estar violando a autonomia e independência dos poderes. Logo, ele vai estar submetido a uma hipótese de crime de responsabilidade. Tranquilo? Olha que questão boa de prova, né? Questão excelente, uma belíssima questão de prova aí. Eu já trago aqui para você, não custa nada, vamos ler de novo. São crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Próximo. E, só para deixar claro aqui, que sujeita-se ao processo de impeachment. Vamos acelerar uma coisa aqui, ó, só para ter noção. Como é que se dá esse processo de impeachment, hein? Vocês sabem dizer? Pois bem, tem que ter, no mínimo, perdão, tem que ser protocolado um pedido na Câmara dos Deputados. Esse pedido vai estar sobre o crivo do presidente da Câmara, hoje o nosso querido Arthur Lira, né? Eu acho que estava com uns 52 pedidos de impeachment, né? Impetrado lá contra o presidente da República. Ele sentou em cima de todos. Olha só que legal, o STF disse, eu não posso fazer nada. Nada mesmo. Isso aí é um controle político que cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dos Deputados.